Boa noite. Que a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vós. Amém? Como é bom estar em casa. Como é bom estar em casa. Já me sinto em casa. É a terceira vez que venho a esta igreja. E sempre que chego aqui sou tão bem recepcionado, com um calor humano e com um amor, que eu até peço permissão para pedir isso para vocês, de me dizer que estou em casa. Estou em casa. Amém? Como o meu amigo Nelson já disse, meu nome é Herbert Teixeira. Estou aqui essa noite para trazer a palavra de Deus. Estou acompanhado das duas mulheres mais bonitas do mundo. Olha lá atrás, a Andressa e a Isabela, as duas mulheres da minha vida. Eu sou um homem de sorte, Nelson. Sou um homem de sorte. Amém, igreja. Hoje passei o dia com aquele friozinho na barriga, gostoso, sabe? Com vontade de estar aqui. Realmente, trabalhei na parte da manhã hoje. Trabalhei, também tive uma semana bem corrida, com compromissos profissionais, mas também com compromissos dentro da igreja. Mas estamos aqui. Aqui é o melhor lugar para se estar. É o melhor lugar para se estar essa noite, dentro da casa do Senhor. Amém? E poderíamos estar em tantos lugares, poderíamos estar descansando em casa, mas escolhemos estar aqui, porque o nosso Deus Todo-Poderoso nos trouxe até aqui, porque tem um propósito para todos nós, aqui essa noite. Amém? Meus irmãos, hoje trago uma pequena palavra que tem tudo a ver com a semana de hoje, com essa semana que nós vivemos. Vamos enfatizar não a morte de Cristo, não o Calvário, mas a sua ressurreição, a sua volta à vida. Amém? Porque esse trecho, ele nos enfatiza um recomeço, uma volta de sonhos, uma nova realidade. Amém? E estou aqui com uma palavra de Deus aberta, e diante dela, vamos curvar nossa cabeça e vamos orar para pedir o direcionamento do nosso Pai. Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai, estou aqui, Senhor, diante da Tua palavra, aqui aberta em minha frente. Ó Pai, humildemente venho te pedir, te implorar para que o Senhor nos direcione, para que a Tua palavra adentre em nosso coração. Ó Pai, e nos encha de esperança, ó Pai, desse mundo, Senhor, tão sombrio que vivemos, particularmente nesses momentos tão difíceis que estamos enfrentando. Mas nós podemos segurar a Tua mão e caminhar, porque o Senhor é a nossa fortaleza. Ó Pai, é isso, meu Deus, que eu te peço e já agradeço, no santo e poderoso nome de Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Amém. Meus irmãos, gostaria de ler com vocês Mateus 28. Vou ler aqui do versículo 1 até o versículo 8. Amém? E diz o seguinte: no findar de sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro. Eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era de um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, apavorados, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Amém? Ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Ide, pois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para Galiléia. Ali o vereis.
é como vos digo. Último verso. E retirando-se, elas apressaram-se do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. Amém? Esta época da história, nós aqui estamos diante de uma história fantástica. Como eu já mencionei, uma história que nenhum roteirista de Hollywood ou qualquer um dos melhores cinematográficos do mundo poderiam fazer algo parecido. Essa história aqui, ela nos dá ação, nos dá ficção científica, nos traz milagre, paixão, traição, suborno, mentira. É uma história cheia de nuances que está em volta de toda aquela atmosfera que estava da crucificação de Cristo. Era um ambiente polarizado. Hoje nós vivemos aqui no Brasil um ambiente polarizado, muito parecido. Não nos moldes do citado aqui, daquela atmosfera da crucificação de Cristo. Mas hoje a briga direita e esquerda, por exemplo, é uma polarização muito grande. Hoje, se você diz que é de esquerda ou de direita, você apanha, né? Então, o que tinha aqui? Tinha uma situação de polarização. Alguns com ódio, querendo crucificar Jesus, dizendo crucifique-o, crucifique-o, crucifique-o. E os seus discípulos, os seus seguidores, os que o amavam, que estavam com medo, tomado de medos, e também com tristeza, com choro, com lágrimas, porque o seu mestre estava indo. Esse desespero não tinha razão de ser, porque o próprio Jesus disse que ao terceiro dia algo espetacular aconteceria. Amém? E que foi o que aconteceu. E sem esperanças, eles andavam com temor. E como disse, o terceiro dia algo espetacular aconteceu. Achavam que a cruz era o fim de um sonho, mas não era. O fim de uma esperança, mas não era. Mas o plano de Deus, tudo isso não acabou em um túmulo. O plano de Deus tinha um plano para toda aquela atmosfera, para toda aquela situação. E o desfecho não era a cruz. A cruz era apenas um meio. A pedra do túmulo foi removida. Sim, o túmulo estava vazio. Amém? Um anjo do Senhor, aqui a palavra diz que um anjo do Senhor desceu exclusivamente para tirar o Filho de Deus daquela tumba, do meio das pedras, e bradou: venha, o teu pai te chama. Amém? Venha, o teu pai te chama, aí não é o teu lugar. Aqui a ressurreição de Cristo é algo inegável. É algo da história que não pode ser apagado. Não pode ser apagado. Jesus, ele se apresentou fisicamente para Maria Madalena, para os seus discípulos, e diz a história que para mais de 500 pessoas o viram. Ou seja, não tem como negar. Não tem como negar que o Cristo Jesus ressuscitou. Que o Cristo Jesus, ele não estava morto. Que ele não estava mais naquele sepulcro. Ele estava vivo. Amém? Estava vivo para nos trazer a redenção também, para que nós também tivéssemos vida. E é muito interessante. Nós vivemos num mundo em que Deus já foi dado como morto. Deus já foi mudado como morto, como grandes filósofos. Inclusive Nietzsche, no início do século XX, disse: a ciência ganhou. Deus está morto. Nós não precisamos de Deus. Ele simplesmente falou isso, meus irmãos. Nós não precisamos de Deus. Ele está morto. E podemos verificar que ao longo da história, houve grandes líderes religiosos, filósofos, líderes que realmente
marcaram a sua história nos seus tempos, no tempo que viveram aqui, que andaram, que permearam essa terra. Mas existem grandes peregrinações hoje em dia, grandes peregrinações para ver túmulos, Nelson, para ver túmulos, para cultuar ossos, restos mortais. Diria Lenin, que até hoje está embalsamado. A Rússia gasta milhões todos os anos para mantê-lo a aparência de vivo, né? Se você for à Rússia, em Moscou, você verá o corpo de Lenin lá intacto, embora tenha mais de 100 anos que ele faleceu. Se você for à França, você vai encontrar lá o túmulo de Léon Rivail, mais conhecido como Allan Kardec, né? Lá tem uma placa em letras garrafais: aqui jaz os restos mortais de Allan Kardec. Se você for a Bombay, na Índia, vocês verão que tem um túmulo com letras garrafais dizendo: aqui jaz Siddhartha Gautama Buda. Está lá, em Bombay, na Índia. Peregrinações de pessoas do mundo inteiro vão para visitar esses dois líderes religiosos. Se for a Meca, então, a Meca é o lugar sagrado. Está lá, tem os restos mortais do profeta. A Índia, outra vez a Índia, um grande líder político, está lá também, os seus restos mortais. E todos esses túmulos, com letras garrafais, com homenagens, dizendo: aqui jaz fulano de tal, aqui jaz filósofo tal, líder religioso tal, político tal, enfim, que foram importantes, mas jaz. Se nós formos a Jerusalém, se nós formos a Israel, isso é tremendo, nós não encontraremos nada, não encontraremos um túmulo para cultuar os restos mortais de Cristo, os ossos, não tem. Se você for lá, tem uma placa em letras garrafais a dizer: aqui não jaz o corpo de Cristo, porque ele não está morto, ele está vivo e vive entre nós. Amém? Aleluia. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança que nós devemos nos agarrar com todas as forças de nossas vidas. E é por isso que eu te falei no início, Nelson e meus irmãos, que essa história aqui, ela nos traz os sonhos de volta. Ela nos traz os sonhos. Porque muitas vezes nós estamos cabisbaixos, desanimados, sem esperança. Mas nós sabemos que Cristo, nós podemos segurar a mão dele e andar conosco. Nós podemos nos recorrer a Cristo. Essa é a nossa esperança. Isso nos dá um ânimo para enfrentar o dia, para nós acordarmos todos os dias de manhã. Amém? E isso é inegável. É inegável que Cristo vive e que Cristo ressuscitou. É um ser ressurreto. Algo muito importante e que me tocou essa manhã. Algo muito importante me tocou essa manhã, meus irmãos. E eu quero compartilhar com vocês. Algo que é muito bonito. No Evangelho de João, no capítulo 19, no versículo 28, não precisa abrir. Diz o seguinte: Jesus diz: está consumado. Está consumado. Tenho sede. Está consumado. Tenho sede. Aqui foi as últimas palavras dele, ali na cruz. Mas essa sede, ela não é uma sede física. Isso veio no meu coração nessa manhã. Mas é uma sede de justiça. Porque Jesus, ele estava sendo crucificado, foi condenado e julgado de maneira indigna, de maneira injusta. Mesmo Pôncio Pilatos, o romano, lavou suas mãos. O que quer dizer aqui? Tenho sede. Sede de justiça. Sede. E essa sede que nós devemos ter, meus irmãos. A sede de pregar o Evangelho. Daquele amor da palavra de Deus. De estudarmos a palavra de Deus todos os dias. Aquele amor de chegarmos aos nossos irmãos, aos nossos vizinhos, aos nossos colegas de trabalho, de faculdade, de colégio. Onde for.
de falarmos de Cristo. Esses dias me deparei por uma situação muito curiosa mesmo. Estava na casa da minha mãe e estava mexendo nos baús, umas coisas velhas, antigas, né? Estava com a minha filha e estava mostrando alguns brinquedos, algumas coisas minhas lá. E ainda tem muita coisa, material de escola, enfim. Aí tinha um baú e eu comecei a mexer e vi um caderno de redação, capa amarela, e lembrei desse caderno. Esse caderno era da 4ª série, gente. Da 4ª série. A minha professora, ela tinha dado uma meta de fazer uma redação todos os dias. E eu peguei o caderno com a minha filha, falei, nossa, deixa eu dar uma verificada aqui, né? Deixa eu ver as redações que eu fazia, né? Com muitos erros, né? Até hoje eu cometo os erros de português, imagina com 10 anos de idade, né? E comecei a ver as histórias, né? Tinha umas histórias legais, o dia de futebol, né? O dia da escola, a merenda. Aí eu vi um dia triste. Falei, gente, um dia triste, vou ver o que está acontecendo aqui, né? O que estava acontecendo comigo aquele dia, meu Deus? Com 10 anos de idade, um dia triste. E comecei a ler a história. E a história, para não me alongar muito, no final dizia assim, sou muito feliz, sou feliz, mas muito triste ao mesmo tempo. Estou triste ao mesmo tempo, é um paradoxo. Estou triste ao mesmo tempo, porque os meus amigos não aceitam Jesus como seu Salvador. Gente, olha que bonitinho. Com 10 anos eu falei, meu Deus, olha isso. E isso eu me deparei com aquele tempo. Por uma fração de segundos eu senti aquele calor que eu tinha naquela época. Aquela época realmente eu falava para os meus amigos da escola de Jesus. Eu falava de Jesus, eu falava do plano de salvação, que Jesus estava vivo, que Ele tinha um plano para todos nós. E eu falava isso para os meus amigos, com 10 anos eu tinha aquele calor no meu coração. Eu lembro que um dia estava chovendo e trovejando bastante. A minha mãe sempre teve medo de tempestade, sempre teve. Isso é impressionante. Começa a chover, até hoje ela se esconde debaixo das cobertas. Uma chuva muito forte. E eu fui até a casa de um amigo meu, falei, eu preciso falar de Jesus para ele, porque se acontecer alguma coisa, ele precisa ser salvo. Eu tinha essa inocência, gente. Mas esse tipo de inocência que nós precisamos ter. Nós precisamos ter. Precisamos ser como as crianças, irmãos. Precisamos ser como crianças. E esse amor, esse primeiro amor, precisamos resgatá-lo novamente. Precisamos resgatá-lo. Porque, independente da idade que nós somos, que nós temos, aqui tem pessoas de diversas faixas etárias, algumas pessoas que são jovens há mais tempo, né? Não são velhos, são apenas jovens há mais tempo, né? Precisam ter de novo esse sangue, esse calor, esse amor, essa vitalidade da juventude. A juventude nos fascina. Esse versículo também me toca muito. A juventude nos fascina. É a época em que nos sentimos enamorados e que temos vontade de fazer tudo. Não temos limites. Então precisamos realmente, independente da idade, se já somos jovens há mais tempo, ou outros não, precisamos ter novamente esse ímpeto de falar de Jesus, de falarmos para os nossos amigos, de sermos vistos, de sermos um bom testemunho. De sermos um bom testemunho. Muitas vezes o testemunho ele pode ser tácito, é um testemunho silencioso. Da maneira que você fala, da maneira que você se veste, da maneira que você se alimenta, a maneira que você trata, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, a maneira que você age, que você trata o seu companheiro de trabalho, as pessoas veem. E elas veem Cristo em você. Precisamos falar, mas o nosso testemunho silencioso também é muito importante. Amém? Tem algo muito interessante, que aqui no verso, vou ler rápido, para não perder o contexto. Os soldados foram subornados. Os soldados foram subornados para não falarem que Cristo tinha ressuscitado. Eles foram subornados pelos judeus para dizerem que o corpo havia sido roubado, retirado, furtado pelos seus discípulos. E essa verdade, e foi subornado, eles receberam uma quantia muito grande, um valor muito grande, considerável para sustentar essa mentira. Os judeus falaram, se acontecer algo, nós vamos sustentar isso.
Vocês terão essa garantia. E essa garantia e essa sustentação foi tão grande que até hoje ela perdura. Nossos irmãos judeus, até hoje eles acreditam nessa mentira, nesse suborno que houve. Como eu te falei, é mais uma nuance aí da direção aqui desse filme, que esse suborno e essa mentira perduram até hoje. Os nossos irmãos judeus, eles ainda esperam o Messias. Eles ainda esperam o Messias. Não consideram o nosso Jesus Cristo, nosso Salvador, como o Messias, como a vinda do Messias. Tenho aqui um versículo também que gostaria de compartilhar com os irmãos, que está no Evangelho de João, no capítulo 14. Mais precisamente, aqui no versículo 2, 1 e 2. Deixa eu ver. 14, 1 e 2. Amém. Diz que, versículo 14, capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Isso aqui é tocante. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Vou preparar-vos lugar. Estou indo e vou preparar um lugar para vocês. Meus irmãos, como vamos chegar à morada do Pai? Realmente, num relacionamento de intimidade com Deus. De intimidade, de dobrarmos os nossos joelhos. Quando nós procuramos Cristo, em nosso momento íntimo, de madrugada, para mim de madrugada é o melhor momento, que você dobra o teu joelho, que você clama o socorro do Senhor Jesus Cristo em sua vida, em qualquer área que for. Eu não sei qual é o problema que cada um aqui, que cada pessoa sofre, enfrenta, cada um tem as suas dificuldades, tem as suas batalhas, mas eu conheço a saída. A saída é o relacionamento com Cristo, é dobrar nossos joelhos, é nos aproximarmos e pedirmos socorro a Jesus. E pedimos socorro a Jesus. Amém? Eu tenho como eu já mencionei da minha mãe é uma mulher de muita fé. De muita fé. Extraordinária. Minha mãe é uma mulher extraordinária. Um exemplo para mim. O meu pai, eu não conhecia o meu pai biológico. O meu pai nos abandonou com 6 meses de idade. Eu não o conheci. E a minha mãe me sustentou, trabalhava todos os dias. Acordava 4 horas da manhã, com sol, com chuva, com frio, com calor, o que fosse, ia trabalhar. Trabalhava em hospital. E ela saía de madrugada e chegava 9 horas da noite em casa. Morava em Salto de Pirapora e a logística não era boa. Hoje, tudo bem, mas naquela época não. Então ela chegava muito tarde, todos os dias, muito cansada. Muito cansada. Mas a minha mãe jamais deixou de orar, de chegar em casa e termos o nosso relacionamento com Deus. Desde pequeno, nós tivemos, dentro da minha casa, minha mãe e eu, uma mulher de fé, minha mãe e eu, nós tínhamos um momento de culto dentro de casa, de nos dobrarmos os joelhos, de orar e de pedir por toda a família. Ela olhava, ela citava o nome de cada uma das irmãs, dos sobrinhos. É impressionante a vitalidade da minha mãe. E por que eu estou citando a minha mãe? Porque ela é um grande exemplo mesmo. E em um dos seus... Ela anotava muito, ela escrevia algumas coisas assim. Até hoje ela escreve assim, folhas de guardanapo, deixa em cima da mesa. E eu via diversas vezes, ela escrevia assim: Senhor, não me abandone. Não me abandone porque preciso criar o meu filho, preciso educá-lo. E eu não sei o melhor caminho. E o Senhor é a única pessoa que eu posso confiar. Éramos sós. A minha mãe é de Teresina, no Piauí, e estávamos sós aqui. E ela veio para São Paulo devido à sua irmã, que morava aqui. E ela, quando tinha 13 anos, ela falou: vamos morar em Teresina, que lá eu tenho meus parentes, lá eu tenho irmãos, você tem primos, né? Lá nós seremos acolhidos. E eu falei: mãe,
Vamos ficar por aqui mesmo. Eu sinto que o meu futuro está por aqui. Eu sinto que meu futuro está por aqui. Vamos ficar por aqui. E ficamos. Ela apostou, né? Trabalhando arduamente, consegui estudar e aqui estou, humildemente, na frente dos meus irmãos, devido à misericórdia de Deus em nossas vidas, mas fisicamente porque a minha mãe é uma vitoriosa. Amém? E o tema de hoje, o tema da pregação, é um tema que mexeu muito comigo também. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Amém? Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Independente da situação que os irmãos estão enfrentando, que você esteja passando, no trabalho, na casa, enfim, em qualquer item, em qualquer local da sua vida de relacionamento com as pessoas, Deus é a tua saída. Porque Ele vive, você, meu irmão, nós podemos crer no amanhã. Amém? Eu sou apenas um garoto como milhares que vocês já viram, que corria nas ruas, jogando futebol, como milhares de garotos que vocês também já viram, que corria, atrás de pipa, de futebol, andava de bicicleta, ia para a escola pública, a pé, com seus amigos, como milhares de garotos que vocês conheciam, que tinha tudo para dar errado na vida, por todas as circunstâncias que viviam. Mas o nosso Pai não deixou isso acontecer. Sou um homem de muita sorte, como eu já falei. Tenho uma família linda, uma filha, 5 anos. Como o tempo passa, parece que foi ontem. E nesses 5 anos Deus tem sido misericordioso comigo, porque com a minha filha eu aprendi muito. Aprendi a ser um filho melhor. A ser um marido melhor. A ser um profissional mais dedicado no meu trabalho, em tudo que faço. A ser dentro da igreja, uma pessoa mais ativa e procurando buscar algo novo, diferente. Porque eu tenho uma grande responsabilidade. Eu preciso ser um grande exemplo, um bom exemplo para minha filha. E para minha esposa também. Sou um homem de sorte, porque Deus colocou essas 2 mulheres maravilhosas em minha vida. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. E esse amanhã, eu diria que seria hoje aqui. Não porque eu não estou dizendo, não estou sendo soberbo dizendo que eu dei certo na vida. Nada disso, não, meus irmãos. Eu tenho que aprender muita coisa. Estou aqui humildemente, com o microfone na mão, porque Ele vive, e eu posso crer no amanhã, é que eu estou aqui. Quem sou eu para estar com o microfone falando para pessoas tão dignas como vocês? Talvez eu seja o menor de todos aqui. Falando palavras aqui, uma palavra que vocês já ouviram diversas vezes. Nada que eu disse aqui é novidade para vocês. Nada. Amém? Amém? Mas, porque Ele vive, eu estou aqui. Eu estou aqui, pela misericórdia de Deus, em minha vida. Na vida da minha mãe, da minha família agora. E de cada um de vocês. Meus irmãos, sonhem. Ousem sonhar. Ousem sonhar. Façam planos para Deus. Deus se alegra com os pequenos planos. Deus se alegra com os pequenos inícios. Não importa. Às vezes nós pensamos que nós não somos capazes. Eu tenho muito isso. Eu não sou capaz, eu não conseguirei. Mas Deus nos dá força, nos dá capacidade e nos guia, nos direciona. Quem sou eu? Era para eu estar sentado nesse banco, talvez lá no fundo, humildemente, ali para nem aparecer. Porque tem pessoas mais capacitadas, mais eloquentes, com conhecimento milhões de vezes, anos-luzes, em relação a mim, em relação à Bíblia, a palavra de Deus. Mas pela misericórdia de Deus, eu estou aqui. Eu estou aqui. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Meus irmãos, a pregação de hoje, ela não é muito longa.
E nós vamos cantar um hino hoje, que ele diz que, e ele é inspirado em João 14:19, Evangelho de João 14:19, que ele diz que, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Vocês sabem como esse hino foi composto, meus irmãos? Vocês sabem? Esse hino foi composto de uma maneira muito interessante. Na década de 1930, os Estados Unidos, principalmente os Estados Unidos, o mundo inteiro, mas os Estados Unidos, após o crash da Bolsa de Nova York, uma pequena aula de história, tá? Rápida. A pequena aula de 29, que a Bolsa de Nova York quebrou devido à superprodução, as empresas faliram, as famílias ficaram desempregadas, homens e mulheres desempregados, não tinha alimento. Os Estados Unidos passou a década de 1930 em uma situação terrível. O Brasil também chegou a sofrer com isso, porque exportava muito café para lá. Entendeu? Exportava muito café. Mas aqui o impacto foi bem menor. Mas lá foi terrível. As pessoas não tinham o que comer. Não tinham trabalho. E para piorar, o inverno da década de 1930 foi um dos mais rigorosos de todos os tempos. Santo Deus. E uma família nessa situação terrível. Eles estavam, durante o inverno, cortando lenha e colocando ali na lareira para poder aquecer a casa, o quarto, para poderem dormir. Um casal com 2 filhos. Não tinham o que comer. Eles estavam fazendo uma sopa rala com algumas verduras que eles tinham e água. Estavam esquentando. E que situação terrível. Que situação terrível. Enquanto eles estavam nessa prova, o esposo e a esposa, né, tanto que o nome do marido é William Gate, né? William nos Estados Unidos eles chamam de Bill, né? Bill Gates, mas não é o Bill Gates, mas não é o Bill Gates que é milionário, vive uma situação totalmente diferente. Essa família, enquanto estava naquela situação de tentar fazer uma sopa, tirar alguma coisa daquelas verduras, daquelas pequenas folhas que tinham, veio um hino na cabeça, um hino no coração, que dizia: Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, I can face tomorrow. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Você passar numa situação tremenda dessa, de dificuldade, de extrema dificuldade, você colocar no seu coração e vir um hino e você cantar com altos pulmões, dizendo: porque ele vive, eu posso. Amém? Porque ele vive, você pode crer no amanhã, você pode crer no amanhã, todos nós podemos crer no amanhã. Amém? Independente do problema que nós temos, da situação que nós vivemos, onde nós moramos, onde trabalhamos, onde estudamos, se tem dinheiro ou não, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Amém, meus irmãos? É o que nós temos para trazer a palavra de Deus essa noite. Que Cristo morreu, foi crucificado, morto, sepultado, sofreu um julgamento injusto. Foi crucificado, a morte, pior morte que existe. A pior morte. Para que tivéssemos vida, e vida com abundância. Essa abundância não quer dizer que nós não teremos problemas, não teremos perrengue, que nossa vida será redondinha. Não, não é isso. Teremos problemas, mas ao lado dele, como a minha mãe escreveu em 1993, dependo de ti, não me abandone. Amém? Meus irmãos, venho pedir para vocês para orar pela minha casa, pela minha família, pelo meu trabalho, pelo nosso país. Nosso país vive um momento muito delicado, como eu já mencionei aqui, de polarização política. Precisamos orar pelas nossas crianças. As nossas famílias têm sido atacadas o tempo todo. As famílias estão sendo atacadas. Porque destruir a família, a base da família, é a grande estratégia do inimigo hoje.
destruir as famílias, que é a base da nossa sociedade. Amém? Vamos orar pelo nosso país, pelas nossas crianças. Os irmãos, vamos cantar? Vamos. Meus irmãos, oremos. Senhor nosso Deus e querido Pai, nosso Pai que estás no céu. Obrigado, Senhor, mais uma vez pela oportunidade de estarmos na Tua santa presença, na Tua casa, no Teu lar. E porque o Senhor vive, nós podemos crer no amanhã. Pai, tivemos uma semana cheia, uma semana abençoada. Obrigado. E que esse início de semana, que agora se adentra, e seja conosco. Caminhe conosco.
nos livre de todo mal, Pai. Toda a nossa família, de cada família aqui representada, ó Senhor, de cada membro, Senhor, da Tua igreja. Ó Senhor, nós temos a esperança no amanhã, porque o Senhor, naquela morte da cruz, o Senhor nos trouxe vida, e para tê-la com abundância. Ó Pai, esteja conosco. Nos guie, Senhor, para a nossa casa, nos livrando de todo mal. É isso que eu te peço e já agradeço, no santo e poderoso nome de Jesus, nosso único e suficiente Salvador. Amém.